Ela bateu no chão com tanta força que a poeira saltou ao redor dela como fumaça. E, por um instante, qualquer pessoa que passasse por ali poderia pensar que tinha acabado de tropeçar em algo que absolutamente não deveria ver. Seu hábito preto estava torcido. Sua perna estava descoberta sob o tecido rasgado, e ela ofegava como se alguém a tivesse perseguido por quilômetros. Para um estranho, poderia parecer o início de uma cena pecaminosa no meio da pradaria do Kansas, mas nada naquele momento chegava perto disso. Era medo. Medo puro. Evelyn estava correndo desde antes do nascer do sol, fugindo do tipo de homem que usava Deus como chicote. Padre Silas decidiu que ela precisava ser punida. Ele chamava aquilo de purificação. Ela sabia que era humilhação. Ele disse que raspava sua cabeça na frente de toda a cidade. Ele disse isso com um sorriso. Ela viu a navalha. Sentiu as cordas. E fez a única coisa que podia. Correu. Quando o sol subiu alto o suficiente para queimar o céu de branco, ela tropeçava pela grama seca, tonta de fome e calor. Seus lábios estavam rachados. Sua respiração vinha em solavancos curtos. Tentou rezar, mas cada vez que abria a boca, só conseguia ouvir Silas dizendo que faria dela um exemplo. Pior ainda, continuava imaginando Collie Barré alcançando-a, arrastando-a de volta, segurando-a para aquela lâmina. Ela caiu de joelhos, depois de mãos, e finalmente desabou completamente, com o rosto metade na terra. Pensou que era assim que morreria. Sozinha, sob um céu que não se importava. Então ela ouviu. Cascos. Lentos no começo, depois mais próximos. Seu coração martelou contra as costelas. Tentou se sentar, rastejar, qualquer coisa, enquanto sussurrava não repetidamente. Pensou que estava frio. Pensou que o pesadelo tinha voltado por ela. Um cavalo parou bem ao seu lado. A bota pisou na poeira. Um homem se ajoelhou rapidamente, sua sombra caindo sobre ela. Sentiu uma mão em sua perna, gentil mas firme, verificando se estava ferida. Ela entrou em pânico e gritou a única coisa que conseguiu pensar. Você raspa, Deus vai te matar. O homem congelou. Ele não tinha ideia do porquê de uma jovem freira gritar algo assim. Ele era Thomas McGra, um fazendeiro que só queria ajudar. Mas no instante em que aquelas palavras o atingiram, percebeu que acabará de entrar em algo perigoso. E para um homem que levava uma vida tranquila, a pergunta o atingiu com força. Se tentasse salvá-la, estaria pronto para o problema que viria? Thomas não esperava aquele grito. Ele acertou seu peito, forte o suficiente para fazê-lo esquecer o vento quente soprando pela grama. Levantou as mãos, palmas abertas. Como um homem tentando acalmar um cavalo assustado, disse: Calma agora. Você está segura. Não estou aqui para machucar você. Mas Evelyn tremia tanto que os dentes se batiam. Tentou rastejar para longe, mesmo com a perna machucada mal funcionando. Continuava sussurrando. Por favor, não. Por favor, de novo não. Sua voz era fina e quebrada. Thomas sentiu algo se contorcer dentro dele. Tinha visto coisas duras na vida e sabia o olhar de alguém que tinha sido levado ao limite. Quem quer que tivesse colocado aquele medo nela tinha feito algo realmente ruim. Ele tocou seu ombro e disse suavemente que era Thomas McGra, fazendeiro de Dodge City, e que só queria verificar se ela estava ferida. Ela piscou para ele como se não acreditasse que alguém ainda pudesse ser decente. O sol castigava ambos. Thomas sentia o calor queimando através de sua camisa. Viu que Evelyn estava enfraquecendo rapidamente. Seus lábios estavam secos. Sua pele quente demais. Ele disse: Tudo bem, deixe-me ajudá-la a levantar. Ela hesitou, mas quando ele colocou um braço sob suas costas, finalmente deixou seu peso cair nele. Sua voz quebrou enquanto perguntava se ele estava levando de volta. Ele disse: De volta para onde? Ela engoliu em seco e disse: De volta para o homem com a navalha. Thomas ainda não sabia toda a história, mas sabia uma coisa: ninguém chegaria perto dela com uma lâmina até que tivesse respostas. Ele a levantou nos braços, surpreso com o quão leve ela era. Ela se agarrou à sua camisa como se tivesse medo de cair do mundo. Você vai ficar bem. Tenho água no rancho. Não é longe. Apenas aguente mais um pouco. Evelyn finalmente conseguiu perguntar por que ele a estava ajudando.
Thomas deu um meio sorriso e disse: por que uma pessoa deve ajudar quando Deus coloca alguém indefeso em seu caminho? Ela olhou, confusa com sua bondade. Então seus olhos rolaram um pouco e ela desabou para frente. Ele a pegou rápido antes que caísse. Ele a colocou na sela e subiu atrás dela, segurando-a firme enquanto o cavalo começava a se mover em direção ao seu rancho. A pradaria se estendia ampla à frente deles, quente e vazia. Mas Thomas sentia algo pesado logo atrás. Um pressentimento de que problemas estavam chegando, um pressentimento que ele não gostava nem um pouco. E enquanto o cavalo os levava, uma nova pergunta começou a se formar em sua mente. Se quisesse salvá-la, o que teria que enfrentar a seguir? A viagem de volta ao rancho de Thomas McGrath pareceu mais longa do que realmente era. Evelyn se encostou nele, quase inconsciente. Cada solavanco na trilha a fazia soltar um leve som. Thomas manteve um braço em volta dela para que não escorregasse da sela. Continuou falando com ela, gentil e firme. Como um homem tentando guiar alguém de volta da beira do abismo. Quando chegaram à sua terra, o sol já baixava o suficiente para refrescar o ar, e ele agradeceu a Deus por isso. O rancho era simples. Thomas carregou Evelyn para dentro e a deitou na cama extra. Ela parecia ainda menor sob a luz fraca. O suor grudava em seus cabelos. Suas mãos tremiam. Ele lhe deu água. Golinhos lentos, deixando-a recuperar o fôlego. Ela sussurrou, obrigado. Como se não dissesse essas palavras há muito tempo. Quando ele voltou, ela tentou se sentar sozinha, teimosa como uma mula. Ele disse, calma agora. Você não precisa provar nada. Ele limpou o arranhão na perna dela, tomando cuidado para não machucá-la. Ela se contorceu um pouco, e cada vez que fazia isso, ele murmurava desculpas. Quando ela estava forte o suficiente para falar, sua voz estava baixa. Ela contou quase tudo sobre o padre Silas, sobre a navalha, sobre as ordens, sobre como correu no meio da noite. Thomas ouviu, com o maxilar apertado, a mão parada sobre o pano. Ele já tinha visto homens corruptos antes, mas ouvir um padre usar Deus como arma despertou algo antigo e furioso dentro dele. Mais tarde, naquela noite, Evelyn tentou se lavar na bomba atrás da casa. Thomas se virou para dar-lhe privacidade, mas ainda assim conseguiu vislumbrar ela tentando jogar água no rosto com mãos trêmulas. Ele voltou para dentro, resmungando que toda essa situação estava piorando a cada minuto. Ele sabia que problemas estavam chegando. Era possível senti-los no silêncio, como o modo que os animais ficam imóveis antes de uma tempestade. O que ele não sabia era que um daqueles homens já havia cruzado para suas terras e estava observando o rancho da linha de árvores, esperando a noite cair. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias assim, pode clicar em inscrever-se para não perder o resto. E enquanto escuta, pegue uma bebida quente, acomode-se e me diga que horas são aí onde você está e de onde está ouvindo. A manhã chegou silenciosa no rancho McGrath, mas era o tipo de silêncio que fazia a nuca de um homem coçar. Thomas saiu na varanda com seu café, olhou para o pasto e não conseguia se livrar da sensação de que algo estava observando o lugar. Lá dentro, ele podia ouvir Evelyn se movendo, cuidadosa e leve, como se não acreditasse totalmente que podia tocar em alguma coisa. Ela saiu um momento depois, ainda com o hábito escuro, cabelo preso, mas o rosto um pouco menos pálido. Agradeceu novamente pela cama, pela água, pelo curativo. Thomas deu de ombros, disse que qualquer homem decente teria feito o mesmo, mas ambos sabiam que nem sempre era verdade. Ela tentou ajudar no café da manhã, quase deixou uma frigideira cair, e os dois riram. Esse momento não durou. Poeira se levantou na trilha distante. Thomas apoiou a xícara lentamente. 2 cavaleiros estavam se aproximando, um alto, com roupas escuras, e o outro com um sorriso que parecia cruel mesmo à distância. Evelyn os viu pela janela e parou. A mão dela agarrou a beira da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela sussurrou um nome. Collie. Thomas saiu para encontrá-los, botas firmes na terra. O homem alto de preto levantou a mão em cumprimento amistoso, como se fossem velhos amigos. Thomas reconheceu o colarinho no pescoço dele. Padre Silas Caim, o famoso padre de Dodge City. Padre Silas sorriu e disse que vinha buscar uma ovelha perdida, uma irmã pobre e confusa que havia fugido de seus votos. Agradeceu a Thomas por tê-la acolhido, mas agora era hora de devolvê-la aos braços amorosos da igreja.
A forma como ele disse amorosos fez Thomas querer cuspir. Thomas perguntou por que um padre precisaria de um pistoleiro contratado como Cole para uma visita simples. Cole se mexeu na cela, descansando a mão perigosamente próxima à pistola. Silas minimizou, dizendo que às vezes os planaltos não eram seguros. Thomas deu um passo à frente e disse que, de onde estava, o verdadeiro perigo acabará de chegar ao seu portão. Evelyn finalmente saiu na varanda, pernas trêmulas. Silas olhou para ela como se fosse uma propriedade. Disse para ela ir com eles. A punição a aguardava, e a cidade já esperava um espetáculo. Aquela palavra fez o maxilar de Thomas se apertar. As coisas se moveram rápido depois disso. Cole desceu do cavalo e estendeu a mão para Evelyn. Thomas agarrou o braço dele e o puxou para trás. Cole acertou um soco direto no rosto de Thomas, com força suficiente para turvar sua visão e fazer o nariz sangrar. Thomas cambaleou, limpou o sangue com o dorso da mão e, por um instante, parecia que poderia cair. Então o segundo soco de Cole atingiu suas costelas. Ele ouviu algo quebrar e sentiu o ar sair, mas manteve os pés firmes. Ele respondeu com um gancho curto e forte que fez a cabeça de Cole se virar para trás e o colocou de joelhos na terra. Por alguns segundos, eram apenas dois homens furiosos trocando golpes, botas deslizando na poeira, respiração pesada e alta, até que dois peões próximos correram da estrada e os separaram. Silas gritou que traria a lei para resolver aquilo. Thomas, respirando com dificuldade e sentindo o gosto de sangue, respondeu, tudo bem. Que o xerife ouça tudo na cidade. Então eles seguiram todos juntos para o meio de Dodge City, com pessoas saindo de salões e lojas para assistir. Sangue seco estava crustado sob o nariz de Thomas e um lado do seu rosto já começava a inchar. Ninguém naquela rua empoeirada sabia ainda, mas as próximas palavras que sairiam da boca de Evelyn estavam prestes a virar a cidade inteira de cabeça para baixo. Por um longo momento, no meio de Dodge City, ninguém disse uma palavra. As pessoas se encostavam nos corrimões das varandas, esperando para ver que tipo de espetáculo aquele padre tinha prometido. Padre Silas deu um passo à frente, pronto para falar primeiro, mas Evelyn foi mais rápida. Sua voz tremeu no começo. Mas ela continuou. Ela contou o que realmente havia acontecido. Falou sobre as reuniões de madrugada, sobre ameaças envoltas em palavras sagradas, sobre uma navalha erguida como algum tipo de julgamento de Deus. Disse que não havia fugido de sua fé. Fugiu de um homem que usava Deus como máscara. A rua não ficou silenciosa de uma vez. Algumas pessoas olharam para o chão, inseguras. Algumas balançaram a cabeça, dizendo que um padre não faria tais coisas. Outros olharam para Silas com um tipo novo de dúvida nos olhos. Então, uma viúva perto do fundo da multidão falou, com a voz rouca de anos guardando coisas para si. Ela disse que conhecia aquela sensação, que Padre Silas uma vez ameaçou cortar a ajuda da igreja se ela não desse mais dinheiro que não tinha. Um lojista deu um passo à frente em seguida, dizendo que já tinha visto Cole pressionar pessoas atrás da igreja mais de uma vez, enquanto Silas observava da porta. O xerife escutou, estreitando os olhos a cada palavra. Disse calmamente que já havia desconfiado de doações faltantes da igreja e de reclamações sussurradas que nunca chegavam aos papéis. Agora, ouvindo Evelyn e aqueles outros, as coisas começaram a se encaixar. Thomas ficou ao lado dela, sem dizer muito, apenas estando ali como um poste firme durante uma tempestade. Quando Cole tentou interromper e chamá-la de mentirosa, Thomas avançou tão perto que Cole teve que desviar o olhar. Então o xerife chegou, empurrou o círculo de pessoas e fez algumas perguntas simples. Por que uma freira correria no meio da noite se tudo era tão sagrado? Por que um padre precisaria de um pistoleiro contratado para trazê-la de volta? Por que se falava em raspagem pública como se fosse entretenimento para a cidade? Silas tentou contornar, mas quanto mais falava, mais forçadas soavam suas palavras. Você podia ver algo mudando na multidão. Algumas pessoas cruzaram os braços. Outras viraram as costas. Algumas ainda ficaram com ele, mas não pareciam tão seguras como antes. O respeito é uma coisa frágil. Uma vez que se quebra, não volta a ser o mesmo. No fim, o xerife deu um passo à frente e disse a Silas que ele iria com ele para Abilene. Disse que o bispo ouviria cada palavra disso, e o juiz do circuito também. Silas tentou protestar, mas o xerife não recuou.
2 ajudantes pegaram as rédeas e viraram seu cavalo em direção ao curral. A velha senhora Henderson, da Sociedade das Senhoras, cuspiu no chão quando Silas passou, e aquele pequeno ato mostrou a toda a cidade para que lado o vento havia virado. Collie tentou se esgueirar pela borda da multidão, mas 3 homens se colocaram à sua frente, e o xerife colocou uma mão em seu ombro. Collie foi multado severamente, sua arma foi confiscada temporariamente e avisado que, se tocasse em Evelyn ou Thomas novamente, acordaria em uma cela. Ou pior, depois chegou a notícia de que Silas fora enviado silenciosamente para alguma paróquia distante. Seu nome agora sussurrado mais com suspeita do que com respeito. De volta ao rancho, os dias ficaram mais tranquilos. Numa noite, Evelyn ficou diante de um pequeno espelho na casa de Thomas. Thomas ficou logo fora da porta, observando em silêncio, os olhos um pouco vermelhos, mas secos. Ela pegou uma tesoura e cortou o próprio cabelo, não como punição, não como espetáculo, mas por escolha própria. Deitou os fios cortados e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Ela disse a Thomas que ainda acreditava em Deus, mas que estava cansada de deixar homens quebrados dizerem como viver. Thomas pigarreou e disse: devagar, mas firme. Não sou muito de igreja, mas sei que o bom livro diz para proteger os fracos. Um homem tem que responder por isso. Pelo menos o tempo passou. Ela ajudou com o gado, ajudou vizinhos, tornou-se uma espécie de anjo sem hábito. Em algum lugar de todo aquele trabalho e de toda aquela cura, o amor se instalou. Não o tipo rápido, mas o constante, o tipo que dura. Eles se casaram em uma igreja simples, com um padre diferente da cidade presente para testemunhar. Anos depois, as pessoas ainda contavam a história do fazendeiro que enfrentou um padre e da jovem que encontrou coragem para dizer a verdade em voz alta. A história faz uma pergunta silenciosa: o que você faz quando alguém usa o poder para envergonhar os fracos? Você desvia o olhar ou planta os pés como Thomas e diz chega? Se esta história mexeu com você, curta o vídeo e inscreva-se para não perder a próxima viagem para o oeste. E enquanto você está aí com seu café ou chá, conte nos comentários que horas são aí onde você está e de onde está ouvindo.